Sob a proteção de Deus e havendo o número legal de vereadores, declaro aberta esta sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Araquari e convido a vereadora Maria Denise Stringard de Almeida para que faça a leitura do texto bíblico. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou-se de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendeste hoje o que te podes trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e aos teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheces o tempo em que fostes visitado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Devido à ausência do vereador Cristiano Bertelli, devidamente justificada a essa presidência, solicito ao vereador José Lima Medeiros Cardoso para que assuma a primeira secretaria da Casa. Solicito aos vereadores se há necessidade da leitura da ata da sessão anterior. Em não havendo a necessidade de leitura, coloco a mesma em discussão. Não havendo que queira discutir, coloco em votação. Quem for favorável, permanece como se encontra. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão ordinária da Câmara de Vereadores, a sessão anterior, a última sessão da Câmara de Vereadores. Solicito à funcionária Marlene para que faça a leitura do expediente do dia. Boa noite a todos. Ofício número 17/2016. O Fórum da Mulher de Araquari, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar no dia 17 de novembro, às 19 horas, no auditório da Prefeitura, localizado na Rua Coronel Almeida, número 60, o diálogo da implementação de políticas públicas voltada para as mulheres. Ofício recebido, conforme comunicado aos demais vereadores e presidentes da Casa. Como nós estamos hoje sem o expediente do dia por problemas no nosso computador, num deles, no caso, a gente vai ler o que está em tramitação na Casa. Projeto de lei número 27/2016, onde autoriza o chefe do Poder Executivo a doar áreas de terra e dar outras providências. Projeto de lei número 36/2016, autoriza o Executivo Municipal a efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores. Projeto de lei número 63/2016, inclui os incisos 4 e 5 no artigo 7 da Lei 2.996/2015 e da outras providências. Projeto de lei número 64/2016, fixa valor de remuneração por sessão aos membros da Junta Administrativa de Recursos e Infrações, o JARE, de competência municipal. Projeto de lei complementar número 6/2016, acrescenta cargo no rol previsto do anexo 1 e 2, nível médio, da Fundação Municipal de Cultura de Araquari, da Lei Complementar 188/2014, para criar o cargo de oficineiro cultural da Fundação de Cultura no município de Araquari. E descrições das atividades. Projeto de lei complementar número 7/2016, inclui alíquotas no anexo 1 da Lei Complementar 37/2005 e da outras providências. Obrigado, funcionária Marlene. Conforme a funcionária Marlene também colocou, já de antemão justificar, já conversei com os vereadores na sala das comissões, devido a um problema no nosso computador, no servidor da casa, nós estamos sem sistema e por isso não conseguimos fazer a impressão da ordem do dia, do expediente do dia. Mas, a princípio, havíamos apenas recebido essa correspondência, que foi já lida no início, e os projetos que estão em tramitação na casa. Não entrou nenhum projeto novo, ou seja, na verdade, e também não houve nenhuma indicação nesse sentido. Então, a princípio, apesar de não ter ordem do dia, eram essas questões que estavam em andamento na casa.
devido também conversa feita anteriormente com os vereadores, não haverá leitura e nem votação de nenhum parecer ou projeto de lei na sessão de hoje. Então, de antemão, não suspendo a sessão, e não havendo nada mais na ordem do dia, apenas, antes de encerrar, gostaria de fazer apenas aqui algumas colocações. Reforçar o convite feito pelas senhoras que aqui estiveram, referente à questão do Fórum da Mulher, o evento que acontecerá amanhã, dia 17/11, às 19 horas, no auditório da Prefeitura Municipal, onde a vereadora Denise estará lá representando, né, a Câmara como mulher nesse evento, e nós, na condição de presidente, também estaremos lá representando o Legislativo. Porém, o convite é realizado e é feito a todos os vereadores. Portanto, né, é importante a presença de todos lá no dia de amanhã. E eu gostaria só de fazer uma menção aqui. Na semana passada, já há algum tempo atrás, eu havia feito uma conversa com o engenheiro Bessa, se eu não me engano, acho que foi 2014, 2013 ou 2014, acho que foi 2014, se eu não me engano, onde nós estávamos tendo uma discussão muito forte aqui na casa sobre a 280, e nós agendamos aquela reunião lá no DENIT, e na oportunidade lá, juntamente com o engenheiro Bessa, a gente conversou com ele e discutimos algumas saídas para a questão da BR-280. E todos nós sabemos que a 280, ela passa, né, tudo que se discute da 280, ela passa pelo projeto da duplicação da rodovia. E se falando do projeto de duplicação, é uma situação bastante delicada. Por quê? Porque a previsão do orçamento para o ano que vem, para as obras de duplicação da 280, dos 3 trechos da 280, está previsto apenas 550 milhões, e sendo que o valor da obra é de quase 1 bi. Ou seja, nós estamos falando em cerca de 5% do valor para o ano que vem todo de orçamento para 280. Existe um documento, existe uma proposta de emenda ao orçamento por parte do Fórum Parlamentar Catarinense, solicitando que seja feito um incremento de 150 milhões e que o orçamento para a duplicação da 280 para o ano que vem já fique assegurado em pelo menos 200 milhões. Ele ficando em 200 milhões, existe a possibilidade de que as obras, pelo menos que estão em andamento, continuem. Como é o exemplo do trecho que vai do viaduto que liga a 101 com a 280 até Jaraguá, e a questão do túnel, que ela também, se não me engano, faz parte também do trecho 2 ou já faz parte do trecho 3, da duplicação da rodovia. Se realmente ficar só os 50 milhões, até essas obras lá também vão parar, porque não tem suporte financeiro para manter essas obras em andamento. Então, essa é um assunto que eu gostaria de tratar, até mesmo pelo seguinte: diante dessa conversa que nós tivemos lá com o engenheiro Bessa, e foi feito um documento, foi feita toda uma tramitação, a associação comercial também tinha um trabalho junto ao DENIT, buscando saídas para a questão da rodovia. E uma das coisas que nós estávamos trabalhando de forma emergencial é pelo menos a construção de 3 trevos alemão ao longo da 280 aqui no trecho de Araquari, para que dê acesso principalmente ao centro aqui da região central do município, e a questão do Porto Grande, principalmente ali nas proximidades do Amaro Coelho, na entrada da Estrada Geral do Porto Grande. O engenheiro Bessa já está afastado há alguns meses da regional de Joinville por motivos de doença, e a engenheira Flora, por ser uma profissional do quadro e ter pouca experiência, não experiência, mas nas tratativas, ela encaminhou isso a Florianópolis. E na semana passada nós conseguimos uma audiência lá em Florianópolis, onde eu tive a oportunidade de participar juntamente com o senhor Boreto, que é o presidente da CIA, conversando com o vice-lar, que é o engenheiro e superintendente regional do DENIT em Santa Catarina. Conversando com ele, a conversa foi extremamente positiva, muito franca, bem baseada mesmo na questão do orçamento. E aí ele colocou alguns números, a realidade do DENIT a nível nacional e a nível de Santa Catarina,
com relação aos recursos para se fazer algumas obras aqui. Essa questão do trevo alemão, como é que funciona? Ele não é um projeto, ele teria que entrar dentro do contrato de conserva da rodovia, porque seria apenas uma melhoria na 280. Nós conversamos lá, ele vai analisar o caso e existe a possibilidade de ainda no final desse ano, com muita dificuldade, ou já a partir do ano que vem, a possibilidade dele fazer esses 2 ou trevos alemão, que seria essa, que nem tem na entrada de Barra do Sul, que você pelo menos para no meio da pista para conseguir acessar o município. Ou seja, você teria que cortar apenas uma pista e não as duas, como acontece hoje. Então, existe a possibilidade de ser feito esses trevos. Um deles é na saída ali próximo à lavação do Neninho, o outro na entrada do 7, e o outro seria lá na região do Porto Grande, ali, bem na região da Febratec, ali na entrada da Estrada Geral do Porto Grande. Então ele vai analisar essa questão e existe essa possibilidade de sair essa melhoria na 280. Todos nós sabemos que isso é apenas algo paliativo, mas diante da situação que nós estamos e a previsão de duplicação da rodovia da BR-280, a gente sabe que é um passo bem importante. Então, diante desse fato, ele está estudando essa questão e essa possibilidade de acontecer essas 2 melhorias, mas aí surgiu essa ideia, eu acho que é importante, eu queria colocar a apreciação dos vereadores e para que nós pudéssemos botar em votação, é de que nós fizéssemos uma moção de apoio a essa emenda ao orçamento feita pelo Fórum Parlamentar, que nós pudéssemos encaminhar ela ao Fórum Parlamentar, encaminhar aos 3 senadores e aos 16 deputados federais, reforçando esse pedido daqui do município, que realmente seja feito esse incremento no orçamento da União, que deve ser votado agora, provavelmente final de novembro, início de dezembro, se até já não foi votado, até precisa ver, mas eu acredito que ainda não foi votado o orçamento. Eles devem estar votando agora no início de dezembro. Então, o que a gente fizesse, eu tomo a liberdade de elaborar esse texto da moção. Semana que vem a gente coletaria as assinaturas e faria o encaminhamento. Até para dar celeridade, a gente faria esse encaminhamento via e-mail mesmo para os deputados e senadores, para poder atingir a todos eles. Buscando essa emenda no orçamento, que realmente pelo menos permitiria que essa obra em torno de 1 bi, ou seja, seria 20% do valor, para que a obra não parasse e pudesse continuar em andamento. Uma colocação, presidente. A questão da melhoria ali das entradas, acho que foi bem lembrado, nós já estivemos conversando com o Bessa, isso já há 3 anos e pouco atrás, né? Inclusive estivemos juntos lá na Aldenite, que eu acho que principalmente agora nesse final de ano, não só no Porto Grande, como no Icaraí também é o grande transtorno. E a questão aqui do orçamento da 280, acho que o vereador José nasceu lá em Brasília, né? Segundo o próprio deputado Mário e o deputado Tebaldi, essa obra ela deve passar de 2 até chegar a 3 bilhões, segundo que eles nos passaram, né? Então, a obra do Brasil, no caso, quando se fala em 1 milhão, pode-se crer que ela vai, segundo eles, nos colocaram aquele dia, que a obra seria de 2 a 3 bilhões, no caso. É isso aí. Na verdade, a estimativa do superintendente é mais ou menos essa, mas o projeto inicial está orçado em praticamente 1 bi, né? Se eu não me engano, acho que varia os trechos, mas os trechos são todos na faixa de 300 milhões. Eu acho que o trecho mais caro é o trecho que liga Jaraguá a Corupá, que é o contorno, que inclusive está acontecendo a perfuração do túnel. Então, assim, conversando, eu particularmente, sim, o engenheiro Vicilar é interessante porque ele é um profissional do quadro, do DENIT, é o engenheiro do quadro, que assumiu a superintendência. E foi interessante porque, na verdade, é aquela coisa, ele jogou a realidade do departamento. O DENIT tem uma situação financeira, a nível de país, a nível nacional, muito delicada. Então, e aí ele comentou não só os contratos, não só a questão da duplicação, como propriamente dito os valores para a conserva da rodovia. Se a gente observar há cerca de, não um ano, mais ou menos um ano atrás, 8 meses, um ano atrás, a gente via um ritmo bastante acelerado da empresa de conservação. No entanto, que as obras de melhoria que eles fizeram no Icaraí e tudo mais e tal, o que aconteceu?
realmente com o corte de recursos de manutenção, a gente pode observar, a empresa agora está fazendo bem menos que o feijão com arroz. Por quê? Porque o recurso foi realmente sendo cortado, né, e a empresa está disposta a fazer, porém não tem recurso para pagar. Né, então não tem recurso para pagar. Então é uma situação bastante delicada, os números realmente assustam. Né, a questão do orçamento, tu vê, uma obra da importância que é a BR-280. O governo federal destinar apenas 550 milhões, ou seja, 5% do valor, para dar continuidade nos 3 lotes da duplicação, é sinal que não se tem uma preocupação realmente com a solução desse problema. Né? E é uma coisa que assusta, porque se a previsão é de 50 milhões para o ano que vem, e vamos dizer que a gente consiga mais essa emenda de 150 milhões, ou seja, 200 milhões para 280. Mesmo assim, nós estamos falando, né, dependendo da situação, vai voltar 20%, se for 2 bi, vai voltar para 10% do valor da obra. Mas isso do projeto inicial, né? Projeto inicial. O projeto final não vai voltar 5%. É uma situação bastante delicada. E o engenheiro Vicilar disse que, em termos de tempo, de prazo, é algo que a gente pode esperar. Vereador José. Senhor presidente, só para contribuir, também para tirar algumas dúvidas, nesse Fórum Parlamentar Catarinense, existe esse pedido de emenda ao orçamento para cobrir essa defasagem da obra aqui da BR-280, ou o Fórum Parlamentar Catarinense não teve nenhuma influência nesse sentido? Eu confesso que eu desconheço se tem essa questão de equilibrar o orçamento. O que tem essa solicitação de um aumento de 150 milhões no orçamento para o ano que vem. Até aí eu tenho conhecimento. Se eles estão interferindo nessa atualização do valor final da obra, aí eu realmente desconheço. Isso até nós podemos fazer um pedido de informação ao Fórum Parlamentar. Exato, porque existe o Fórum Parlamentar Catarinense para atender essas demandas. Sim. Já antigas, em nossa região principalmente, aqui, e principalmente a rodovia BR-280. Não sei se tem algum passivo ambiental que tem que ser resolvido ainda, porque eu acho interessante que do viaduto da 101 em direção a Jaraguá, eles estão trabalhando, sim, estão fazendo a obra. Né? Tem trecho bem adiantado. E a nossa região aqui foi feito um levantamento no ano passado das casas ali, das indenizações, mas não deram mais atenção a essa matéria. Eu acho que está muito devagar, acho que o município tem que cobrar mais isso. Não existe uma união aqui da nossa região de Joinville, que usa a região de Jaraguá, São Francisco, para poder brigar por essa rodovia, por essa duplicação. Eu acho assim que está abandonado pelos representantes políticos da nossa região. E o Fórum Parlamentar Catarinense, ele tem poder de junto ao Ministério, buscar um entendimento para que, pelo menos, dê uma resposta, né, a esse problema. Eu ouvi falar numa época que ia ser privatizado, que tinha até uma votação para quem entenderia que fosse privatizado, seria a melhor opção, com cobrança de pedágio. Mas nada disso aparece no cenário publicitário, no noticiário. Então fica difícil. Eu acho que nós deveríamos, como legisladores, e representantes aqui do município de Araquari e região, cobrar do Fórum Parlamentar Catarinense uma posição desse pessoal que nós elegemos e que representa o Estado na União. Então, essa moção é muito bem-vinda, né? Vamos assinar com todo carinho, mas cobrando também que esse fórum nos dê uma resposta e passe uma informação se existe algum passivo ambiental que a coisa não acontece e por que uma parte da região, um lote está em franco andamento e não existe nada de operação de máquinas para poder começar o processo de pavimentação. Seria isso, senhor presidente. Até onde eu sei que houve uma contestação na justiça, aquela vez que saiu
foi licitado, né? Nesse trecho aqui, por isso que deu uma parada. Agora, aí eu não sei se foi resolvido ou não, né? Houve uma contestação da empresa de lá com a DK que acabou parando, não foi dado início nas obras aqui, foi o segundo que eu sei. Um dos motivos do nosso lote aqui ter atrasado é a questão do problema na licitação. Esse foi um problema que acabou acontecendo. Eu acredito que isso foi solucionado. Só que daí eu acho que foi solucionado, mas como não vem recurso, a empresa talvez não comece. E se eu não me engano, um dos problemas do nosso lote inicial é a questão das desapropriações, que não consegue começar a mexer sem desapropriar. Esse é um dos problemas. E a questão do passivo, até onde eu tenho informação, o lote que tem passivo é o lote que está andando, que é um passivo não ambiental, mas um passivo indígena. Que é uma discussão que eles estão tendo, e parece que daí no entendimento com a FUNAI existe um problema sério, até onde eu entendi a conversa, de que para que a rodovia passe, a metragem ali tem que haver uma certa situação onde o DENIT tem que indenizar, comprando uma área em outro local a ser destinada à questão indígena. E aí, se eu não me engano, só essa indenização, pelo que ele comentou, é coisa de quase 400 milhões. Ou seja, o custo de um lote. Né? Então, custo praticamente para finalizar um lote. Então, assim, são entraves que não dá de admitir no país. Né? É uma coisa que não tem cabimento. É uma situação que... E aí eu sei que parece que esse é um dos entraves que está acontecendo. E até onde eu sei é no lote... É que eles dividiram aqui, acho que é lote 1. É lote 1, que é o nosso, se eu não me engano. E aí tem o lote 2. Só que o lote 2 é dividido em lote 2.1 e o lote 2.2, se eu não me engano, é uma coisa assim. E o que está andando é o lote 2.1 e o que tem o passivo seria o 2.1, que é a questão da reserva do Piraí. Pegaria toda aquela região. Então, assim, é uma situação bastante delicada. É engraçado, professor Brando, que a área indígena ela é cortada pela BR-280. Sim. Só que o lado direito, onde está a aldeia, é uma área pequena. Eu acho que não dá 1 hectare ou 2 hectares de terra. E a imensa área coberta de vegetação é à esquerda. Sim. E vai lá até o Guamiranga. É isso aí. Então, mas só que os índios não podem ser transladados da onde estão para lá, porque ali está a alma do cacique, sei lá o quê. Então tem que ficar ali a aldeia e aí tem que fazer um passa-índio, quer dizer, um túnel por debaixo da rodovia, para eles terem um deslocamento para ter acesso na outra área que é deles também. Então, quer dizer, é um absurdo isso. É um absurdo, é uma situação bem delicada. Um absurdo. Uma hora é uma perereca, uma hora é um passarinho que fez um ninho lá no canto do asfalto, outra hora é um peixe. Agora não existe isso. Então, não vai acontecer nunca. Situação bastante delicada. E o importante é que o mais engraçado é que não tem quem resolva isso. Que briga por uma resolução. Fica esse impasse entrando o ano e saindo o ano e não se resolve. Engraçado isso. Mas, e vidas pagando. E vidas pagando o preço. Então, coloque a apreciação essa moção ao Fórum Parlamentar. Todos concordam? Então, aprovada a moção, a gente vai redigir o texto certinho e na terça-feira que vem a gente coleta as assinaturas certinho. Não havendo nada mais a ser tratado. Opa. Ah, perfeito. A de 2016. Isso. Perfeito. Segundo, né, a orientação aqui da funcionária Marlene, para aqueles vereadores, aqueles não, todos, né, todos os vereadores que encerram, independente de reeleito ou não, mas que encerram essa legislatura agora dia 31 de dezembro, são obrigados a apresentar até que prazo? Tá, mas a declaração de imposto de renda 2016...
2016. Tá. Então, a declaração de imposto de renda de 2016, né, no término do mandato, para todos os vereadores, entregar até início de dezembro aqui na casa para Marlene, porque, segundo, né, determina a questão legal, uma vez a declaração entregue aqui, é obrigado a ser encaminhada ao DMU, que é a Diretoria de Controle dos Municípios de Santa Catarina, ou seja, do Tribunal de Contas do Estado. Mas o exercício é 2015, né? Não, eu não tenho. Não, Mas as alterações do patrimônio dele, a evolução patrimonial dele, só coloca uma complementação. Ou seja, a partir do ano que vem, se precisar, ter uma complementação. Não necessariamente seja do início de ano, pode ser uma feita, digitada com o patrimônio, a evolução patrimonial de vocês. Quando vocês entram aqui, vereadores, a gente tem que encaminhar inquéritos e mandar por 4 anos, tem que encaminhar também para ver a evolução E patrimonial. redução patrimonial também precisa colocar? Josué. E a redução patrimonial também precisa colocar? Isso aí vê certinho, quem tiver alguma dúvida ou coisa assim, pode conversar com a Marlene. Perfeito. É obrigado a fazer. Então, nada mais havendo a ser tratado, declaramos esta sessão encerrada, convocando a próxima para o dia 22 de novembro, às 18 horas, neste plenário. A sessão está encerrada. Obrigado e boa noite a todos.